Boa tarde, turma. Bom, então, dando continuidade aos assuntos de história do primeiro ano, hoje a gente vai falar sobre a querela das investiduras. Vamos entender o que significa isso. Bom, a gente já pode adiantar que isso tem a ver com a Igreja Católica, né? A Igreja que vai assumir a ponta, né, de vários eventos durante a Idade Média, né? O seu fortalecimento desde o final do Império Romano e o seu auge que vai chegar justamente após esse episódio que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que é que significa querela das investiduras? Bom, a questão das investiduras, querela das investiduras, controvérsia das investiduras, ou mesmo guerra das investiduras, foi um conflito entre o papado e o Sacro Império Romano Germânico, que ocorreu entre 1075 e 1122, que teve como objetivo o poder de nomear bispos. Então vamos lá, gente. Nós temos aí mais um império, né, sendo constituído durante a Idade Média, que visa reeditar o antigo Império Romano, dessa vez ligado estritamente com a Igreja, uma vez que a Igreja já possuía um enorme poder político, e isso era interessante para os imperadores que assumissem o então Império Romano Germânico, né? E aí nós vamos ter o quê? Uma disputa de poder para ver quem é que vai ter o maior poder de nomear bispos, uma vez que membros da Igreja possuem um enorme poder em cada reino, né? O Sacro Império Romano Germânico. Como já vimos anteriormente, com a extinção da dinastia carolíngia na França Oriental, os duques da Francônia, Saxônia, Suábia e Baviera fundaram o Reino Germânico, que era uma monarquia eletiva cujo rei era um dos 4 duques eleitos pelos demais. Então nós temos aí uma curiosidade, né? Nós temos um reino, né, onde o monarca ele é escolhido, né? A coroa ela não é transferida hereditariamente, ela é escolhida através de 4 nobres de cada um dos reinos. Interessa-nos destacar o governo de Otto I, iniciado em 936. O fato de haver vencido os húngaros, detendo seu avanço sobre o reino germânico, deu-lhe um imenso prestígio, não só ao nível de seu reino, mas também ao nível de todo o Ocidente, tanto que o Papa João XII, em 962, em Augsburg, sagrou-o imperador do Ocidente. Vejam que nós temos aí, gente, uma série de interesses envolvidos. Tanto os governantes desses reinos, né, que vão ganhando poder militar, quanto a própria igreja, que via esses reinos como uma forma de se proteger de possíveis invasões, né? E mais uma vez, restabelecia-se o Império Romano do Ocidente, desta vez com o nome de Sacro Império Romano Germânico. Como já havia adiantado logo no início, né? Mais uma tentativa de reeditar o então Império Romano. E aí nós temos o Otto I, e o imperador do Sacro Império Romano Germânico. A investidura leiga. A partir de sua investidura imperial, Otto I iniciou um processo de crescente intervenção nos assuntos da Igreja, já que esse era o caminho mais viável para que ele pudesse controlar os duques germânicos. Então, gente, como já havia adiantado para vocês, a aliança com a Igreja era com vistas a usar o seu poder político para influenciar nos reinos, né? Então, tendo o poder de nomear, né, os membros da Igreja, esses membros seriam alinhados
aos interesses do monarca, né? No caso, o imperador Otto I. À medida que a igreja lhe era um instrumento útil, Otto I procurou fortalecê-la através da ampliação dos domínios territoriais controlados pelo clero, sendo que os titulares desses domínios, ou seja, os bispos e os abades, recebiam do imperador o poder religioso e o poder temporal, sendo que essa transmissão de poder, da forma pela qual era realizada, recebia o nome de investidura leiga. Investidura leiga, justamente porque era a indicação do imperador e não do papa, né? Então, uma vez que o imperador não tinha os conhecimentos religiosos, né? Daí deu-se o nome de investidura leiga, né? Para ele, não interessava se ele tinha ou não conhecimento, contanto que ele tinha o poder de fazer essas indicações, que eram sempre ligadas aos seus próprios interesses. Nicolaísmo. Em função de seu fortalecimento, através do apoio da Igreja, Otto I acabou por fazer com que o poder imperial, que deveria ser eleito, passasse a ser na prática hereditário. Aquilo que eu já havia destacado antes, né, que os monarcas eles eram indicados, havia sido encerrado a partir da regência de Otto I, no qual passaria a ser como uma monarquia tradicional, onde o poder ele era transferido hereditariamente. Devido à intervenção do poder leigo na vida religiosa, esta tendeu a se secularizar. Cada vez mais o clero alemão envolvia-se com a vida mundana e relegava a prática religiosa a segundo plano. Esse desregramento do clero recebeu o nome de nicolaísmo. Obviamente, turma, uma vez que as indicações eram de membros cada vez mais distantes dos conhecimentos eclesiásticos, né, religiosos, obviamente as práticas religiosas também começavam a ficar cada vez mais raras, né? Daí recebendo o nome de nicolaísmo. A simonia. Aí você já imagina o que é, né? Vendo essas notas passando de mão para mão, né? Um assunto que nós também já falamos quando abordamos a reforma protestante. Outra disfunção que surgiu no seio da igreja foi a prática da simonia, que consistia na venda de objetos sagrados, de bens da igreja e mesmo de cargos eclesiásticos, né? Era o comércio que acontecia na igreja. O movimento Cluny. Aí nós temos o brasão da Ordem de Cluny, né? E você já imagina o que significa, né? Um movimento que tinha como principal objetivo combater essas práticas religiosas, ou melhor dizendo, essas práticas nem um pouco religiosas, né? A partir do século XI, o movimento de Cluny, com suas propostas reformistas, já havia ultrapassado os limites do clero regular e voltava-se para o clero secular. No Sacro Império, os adeptos de Cluny lutavam basicamente contra o nicolaísmo, a simonia e, consequentemente, contra a investidura leiga, uma vez que esta era a principal responsável por aqueles fenômenos. Todas as práticas que nós acabamos de falar, né? O nicolaísmo, a simonia e, por fim, a investidura leiga, turma. A trégua de Deus. A partir da configuração dessa problemática, que recebeu a designação de querela das investiduras, formaram-se duas facções distintas. O Partido Imperial, que apoiava o status quo, e o Partido Reformista, cujos membros eram adeptos do movimento de Cluny. O Partido Reformista encontrava adeptos em toda a Europa e se fortalecia a cada vitória das ideias de Cluny. Foi assim com a instituição da Trégua de Deus, deliberação da Igreja, segundo a qual apenas durante 90 dias por ano poderia ser realizada lutas e guerras. O objetivo dessa medida era conter o alto nível de belicosidade, ou seja, o alto nível de guerra, de combate, de morte, né, de tragédias, que engrossava na Europa e atingia inclusive amplos setores do clero. Ou seja, estava um conflito generalizado
tão fora do controle que a igreja, então, ela chegou a um acordo de que esses conflitos só seriam realizados durante determinado período de tempo no ano, né? Nesse caso, 90 dias, né? Onde seria separado esse período para poder haver os combates e as disputas, cada um com seus objetivos próprios. As reformas de Gregório VII. Aí nós estamos vendo o Papa Gregório VII. O passo decisivo para a colocação em prática das reformas propostas pelo movimento de Cluny foi a eleição do monge Hildebrando, da Ordem de Cluny, para a função pontífice em 1073. Hildebrando adotou o nome papal de Gregório VII e, de imediato, determinou a realização de diversas reformas na Igreja, instituiu o celibato clerical e proibiu a investidura leiga. Essas medidas de Gregório VII atingiram frontalmente as estruturas do Sacro Império, e por isso o imperador Henrique IV reagiu energicamente. Obviamente, né, turma? Ele está indo de encontro aos interesses do imperador, né, que era quem indicava os abades. Nesse caso, nós estamos percebendo que vai iniciar um conflito entre a igreja e o imperador. Henrique IV pretendeu depor o Papa, que, por sua vez, considerou o imperador deposto, excomungando e proibiu todos os vassalos de prestarem serviços ao imperador, sob pena de excomunhão. Vale lembrar, gente, que a excomunhão é a expulsão, né, da igreja, ou seja, a proibição de participar de todos os ritos da igreja, né? Não pode ir para a missa, não pode receber a comunhão. Ou seja, naquele período da Idade Média, para o europeu, a igreja era algo essencial. Daí, então, que quando o imperador ele é excomungado, todos os vassalos, com medo de serem excomungados também, resolvem ficar do lado da igreja, perdendo então o poder, o Henrique IV, e tendo que dar um passo atrás. E quando eu digo um passo atrás, é que ele vai pedir perdão ao Papa. A reação de Gregório VII, bem como o apoio que ele recebeu, colocou em xeque a situação do imperador, que por isso tentou reconciliar-se com o Papa. Para tanto, peregrinou até o castelo de Canossa, onde estava o Papa, pediu perdão e foi perdoado. Estávamos no ano de 1077. Simultaneamente a esses acontecimentos, os opositores de Henrique IV elegiam no Sacro Império um novo imperador, Rodolfo, o Duque da Suábia. Para retomar a integridade de seus poderes, Henrique IV teve de lutar até 1080, ano que Rodolfo morreu. Sentindo-se fortalecido, Henrique IV invadiu a Itália e foi excomungado novamente por Gregório VII. Ou seja, toda vez que a igreja se sentia prejudicada, se sentia ameaçada, o seu maior poder era a excomunhão. E mais uma vez, o Papa vai excomungar o imperador Henrique IV, né? Na tentativa de que ele volte atrás e mais uma vez peça perdão pelos seus atos. O Papa enfrentou os exércitos imperiais com o apoio normando, que, entretanto, aproveitaram-se da situação e saquearam Roma, obrigando o Papa a fugir para Salerno, onde morreu depois. Só que dessa vez não aconteceu do jeito que o Papa queria, né? O apoio militar que ele recebeu acabou sendo um tiro no pé, uma vez que os normandos aproveitaram a situação para saquear a cidade de Roma. O Papa acabou fugindo, né? E nunca mais retornaria para Roma, uma vez que ele havia morrido mais tarde. Aí nós estamos vendo na gravura uma ilustração que mostra justamente o momento em que Gregório VII recebe o pedido de perdão do imperador Henrique IV. A Concordata de Worms. Henrique IV indicou o bispo de Ravenna para o cargo pontifício, e este, uma vez investido no trono da Santa Fé, adotou o nome de Clemente III. Então percebo que Henrique, fortalecido, ele passou a ter o poder de indicar,
né, a liderança da igreja. Ao mesmo tempo, no exílio, era eleito um papa como sucessor de Gregório VII. Este foi o primeiro cisma na Igreja do Ocidente. Havia simultaneamente dois papas, um indicado pelo imperador, outro indicado pela Igreja. Né? Essa situação só foi resolvida pela Concordata de Worms, né? Justamente o tema dessa parte do assunto. Assinado em 1122 pelo Papa Calixto III, e o imperador Henrique V, estabelecendo que seria competência papal a investidura espiritual dos bispos e abades, e seria competência imperial a investidura temporal dos mesmos. Ou seja, o poder voltava para a igreja. Né? A igreja voltava a ter o poder de fazer a indicação. Ao império cabia apenas o que? A homologação dessas indicações. E aí nós estamos vendo o imperador Henrique V, que foi quem aceitou, né, essa volta do poder à igreja, né, através da Concordata de Worms. A supremacia da igreja. Com a decisão da Concordata de Worms, fugia aos imperadores o controle do clero e, consequentemente, da igreja, sendo que, sem esse controle, o imperador deixava de possuir mecanismo para sujeitar os duques. Por outro lado, significativa parcela das terras do Sacro Império passava para as mãos da Igreja. Diante desse fato, teve início o período de supremacia política do papado sobre os poderes. É justamente a partir desse momento, turma, que a Igreja, que já era poderosa, vai se tornar suprema por toda a Europa, né? Tanto em poder político, quanto em riqueza, quanto em terras. Né? Bom, turma, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar para mim pelo zap, que na medida do possível eu vou respondendo, tá certo? Com relação à atividade, mais tarde eu mando para vocês, tá ok? Então até a próxima.